crianças, a paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, da nossa EBS. Sejam todos bem-vindos! Hoje nós iremos aprender uma história muito legal. É uma história de um personagem de fé e coragem. Tem muitos personagens na Bíblia que são pessoas de fé e coragem. E hoje nós vamos aprender mais uma pessoa que é uma pessoa de fé e de coragem. Mas antes, crianças, vamos fazer uma oração para nós começarmos a nossa aula? Vamos lá? Fechando os olhinhos, pensando em Deus para a gente falar com o Papai do Céu. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Jesus, por esse dia. Eu te agradeço, Senhor, por todas essas crianças e por todas essas pessoas que estão aqui nesse momento aprendendo a Tua Palavra. Muito obrigada por tudo. Fica conosco, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, hoje nós iremos falar sobre Abraão, a história de Abraão. Eu sei que tem algumas crianças que já conhecem a história de Abraão, mas ela é tão linda essa história que é sempre bom a gente aprender e ouvir as histórias que estão na palavra de Deus. Porque não é a tia Kézia que está inventando essa história. Essa história está escrita na Bíblia, que é a palavra de Deus. A história de Abraão está escrita no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Ela começa lá no capítulo 12 e tem também no capítulo 15, no versículo 6, se depois você quiser ler em casa, aí na sua casa, você pode ler. Tem também no capítulo 18, do versículo 9 ao 14 e no capítulo 21, do 1 ao 4. A história de Abraão. Abraão era um homem que morava na cidade de Ur dos Caldeus. Sim, é um nome bem pequenininho dessa cidade. Como que é o nome da cidade que Abraão morava? Ur dos Caldeus. Abraão estava lá na casa dele, muito tranquilo, quando Deus falou com Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, eu quero que você saia da sua casa e do meio da sua família e vai fazer uma viagem. Você agora vai sair da sua cidade e vai embora, vai viajar. Você vai para uma outra cidade. E eu imagino que Abraão deve ter ficado pensando: para onde que eu vou? Qual é a cidade? Mas Deus não disse para ele qual era a cidade que ele ia. Deus apenas disse: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua família, sai da sua casa e vai embora. Vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E por isso que Abraão é considerado um homem de fé e de coragem, crianças. Porque ele deixou tudo. Deixou sua família. E ele foi embora para um lugar que ele nem sabia. Será que a gente tinha coragem de fazer isso? Largar todos aí, a sua casa agora e vai embora? Porque Abraão, não foi ele que ficou com vontade de ir embora. Tem pessoas que moram numa cidade e pensam: eu vou embora para outra cidade que eu acho melhor. Eu vou embora. Mas para onde você vai? Não sei, eu vou ir de qualquer jeito para qualquer lugar. Tem gente que quer ir embora assim, mas isso é muito perigoso, sair assim e nem saber para onde vai. Mas não foi Abraão que quis sair. Na história de Abraão é diferente. Foi Deus que disse para ele: Abraão, sai da sua cidade, da sua casa, da sua terra, do meio da sua família e vai embora. E vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Abraão teve fé em Deus, ele creu em Deus e falou: pois eu vou. Se é Deus que está falando comigo, pois eu vou. E ele arrumou a sua mala, as suas coisas e foi embora, crianças. Ele viajou e saiu peregrinando aí,
pelo deserto, né? Ele saiu porque a terra lá onde ele morava, aquela região era região seca, né? Tinha muito deserto. E ele andou muito, crianças, muito. E ele passou por vários lugares. Ele passou por Arã, depois ele passou por Betel, ele passou pelo Egito. São vários lugares que ele foi passando. E quando chegou num lugar onde tinha um bosque de Manre, né? É um lugar assim, geralmente um bosque tem árvores, tem alguns frutos, né? Eu não sei se lá nesse tinha, mas a Bíblia diz que era no bosque de Manre, que ele estava lá e Deus falou novamente com ele, com Abraão, porque Deus já havia falado antes. E Deus disse para ele, Abraão, como você foi obediente e você saiu da sua casa, saiu da tua terra quando eu te ordenei e você acreditou em mim, você acreditou em Deus e você foi embora, por causa disso eu vou te abençoar, Abraão, de forma grandiosa. Eu vou te abençoar, Abraão, e de você vão surgir muitas famílias. De você virão muitos descendentes, né? E eu vou, por causa de você, porque você obedeceu a Deus, porque você é um homem de fé e de coragem, eu vou abençoar você e todas as famílias da terra. E o tempo foi passando, Abraão foi viajando, e nesse lugar eu fiquei imaginando que Abraão poderia ficar pensando, Senhor, você disse que de mim viriam muitas descendências, né? Uma grande nação, uma grande família, mas eu não tenho nenhum filho. Crianças, e Abraão, ele já era de idade já. Ele não era tão jovem. Quando ele foi chamado lá em Ur dos Caldeus, ele já tinha 75 anos. E ele foi viajando, então aqui ele era mais velho ainda. Ele já era velho. E a esposa dele, que era Sara, olha aí, como que é o nome da esposa de Abraão? Sara. Sara também já era de idade, ela já era idosa, né? Ela não tinha como ter filhos. E eu fico imaginando que Abraão ficava pensando, como que eu vou ser pai de uma grande nação se eu não tenho nem filhos? Eu não tenho nenhum filho. E agora, como que vai ter, se a gente já é de idade, idoso, né? Mas aí o anjo de Deus foi lá e falou com Abraão e disse para ele, renovou a promessa que ele tinha feito para Abraão. Ele disse, olha, eu não já disse para você que você será o pai de uma grande nação? Pois você será. E naquela época, eles quando andavam assim viajando, eles moravam em tendas, né? Não era assim uma casa igual a da gente, né? Casa, apartamento. Eram umas tendas que eles montavam e desmontavam. Onde eles chegavam, e eles era feita de tecidos, né, lonas, tipo assim, ó, eram umas casas assim umas tendas. E Abraão estava lá na tenda, a Sara estava escutando ali escondidinha assim perto da tenda, ela estava escutando o anjo de Deus falando com Abraão. E o anjo falou para ele, Abraão, sai aí da sua tenda, dá uma olhada aí para o céu. Aí ele saiu da tenda, olhou e viu muitas estrelas, muitas. E aí Deus falando com ele, né, através do anjo, disse, Abraão, você sabe quantas estrelas tem? E ele ficou olhando para o céu e disse, eu não consigo contar. São muitas estrelas. Ele disse, pois assim vai ser a sua descendência, ou seja, assim vai ser a sua família. É de você, Abraão, que vai surgir uma grande nação. E ele disse, assim como são muitas as estrelas que não se pode contar, eu reafirmo com você a minha promessa. E você vai ser pai de uma grande nação. E disse mais para ele, olha, daqui a algum tempo, mais ou menos na mesma época daquele período, assim, a gente acredita que foi 1 ano depois, ele disse, olha, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano, no ano seguinte, a Sara, a sua esposa, ela vai engravidar e ela vai ter um filho. Quando ele falou isso para Abraão, a Sara que estava escutando lá, escondidinha lá perto da porta da tenda, aí ela disse, ela sorriu
né? Fica imaginando, ela sorriu. Ficou lá, né, sorrindo baixinho, aquele sorriso assim para ninguém escutar, sabe? E por que ela sorriu? Porque ela ficou alegre que ela ia ter um filho? Não, a Bíblia diz que ela sorriu porque ela não acreditou. Ela não acreditou porque ela já era de idade, ela era idosa. E as mulheres idosas geralmente não conseguem engravidar e elas não têm mais filhos. Então, quando o anjo falou para Abraão, olha, Sara vai engravidar e vai ter um filho, ela não acreditou. Por isso que ela deu aquele sorrisinho meio que sem graça, sabe? Assim, tipo, não estava acreditando. Crianças, ela não estava acreditando porque ela já era de idade, por isso que ela sorriu. Mas naquele lugar, Deus renovou a promessa que ele tinha feito a Abraão, dizendo, olha, você será o pai de uma grande nação. E Abraão creu, crianças. Ele acreditou que ele seria o pai de uma grande nação. E por isso, porque ele foi obediente, porque ele creu, a palavra de Deus diz que ele foi chamado amigo de Deus. Sim, porque Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque ele obedeceu a Deus. Ele creu na palavra de Deus, ele creu na promessa de Deus e ele obedeceu. Por isso, ele foi chamado amigo de Deus. Entendeu? Gente, vocês acreditam que no ano seguinte, né, naquele período, conforme Deus tinha falado para Abraão, o que aconteceu? A Sara ficou grávida, gente, e ela teve um bebê. Ela teve um bebê e se chama Isaac. Isaac foi o filho de Abraão e Sara. Isaac foi o filho de Abraão e Sara, que Deus prometeu a ele, e ele teve esse filho. Já bem de idade, já velhinho, ele mais a Sara já eram velhinhos. Mas como Deus prometeu, Deus ele cumpre com as promessas que ele faz. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. E então, crianças, vocês gostaram dessa história? Gostaram? Eu gosto muito dessa história de Abraão. Crianças, o nosso versículo-chave de hoje está escrito no livro de Tiago, lá no Novo Testamento. No livro de Tiago, capítulo 2, e versículo 23, que diz assim: Abraão creu em Deus, por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Tiago 2 e 23. Vamos repetir? Abraão creu em Deus e Deus o aceitou. E por isso foi chamado amigo de Deus. Tiago 2 e 23. E agora, para finalizar, eu vou fazer umas perguntinhas para saber se vocês prestaram atenção na história de hoje, na história de Abraão. Vamos lá? Quem prestou atenção, se você prestou atenção, você vai responder essas perguntinhas. Então vamos lá. Qual o nome da cidade de Abraão, onde ele morava? Quem lembra do nome da cidade de Abraão? Ur dos Caldeus. Se você falou Ur, é aquela palavrinha que eu falei que era bem pequenininha. Ur dos Caldeus. Se você falou que a cidade de Abraão é Ur, você está de parabéns, acertou. Vamos para a próxima pergunta. Qual o nome da esposa de Abraão? Quem lembra do nome da esposa de Abraão? Tem gente que vai responder rapidinho, porque vai falar, esse daí é o nome dela, da esposa de Abraão, é igual o nome da minha mãe. Ou então, é igual o nome da minha priminha. Então, você vai lembrar. Como é o nome da esposa de Abraão? Se você falou Sara, parabéns, você acertou. O nome da esposa de Abraão é Sara. E vocês sabiam que antes o nome de Abraão era Abrão? Aí Deus mudou de Abrão para Abraão. E o nome de Sara antes era Sarai. E aí Deus mudou para Sara. Parabéns. Qual o nome do filho de Abraão? O filho da velhice, né?
porque Abraão não podia, né, ter filhos e nem Sara, mas como Deus prometeu, a promessa se cumpriu. E depois, mesmo em idade avançada, eles tiveram filho. Como é que é o nome desse menino? Se você falou Isaac, parabéns! Parabéns! O nome do filho de Abraão e Sara é Isaac. E a outra pergunta, por que Sara riu? Quem lembra que ela estava assim, ali escondidinha, né, do lado ali da porta da tenda, e ela escutou quando o anjo falou com Abraão, dizendo que eles iam ter um filho. Aí a Sara riu. Por que foi que ela riu? Quem lembra? Se você falou que ela riu porque ela estava alegre, não acertou. Ela sorriu porque ela não acreditou, não é verdade? Vocês lembram? Se você falou que ela riu porque ela não acreditou, então você acertou. Parabéns! Está acertando tudo, hein? Parabéns! Então, e por que Abraão foi chamado de... Por que Abraão era um homem de fé e coragem? Nós estamos aprendendo sobre vários personagens da Bíblia que são pessoas de fé e coragem. E Abraão, ele é um homem, foi e é um homem de fé e coragem. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Se você respondeu isso, parabéns. Abraão foi um homem de fé e coragem porque ele obedeceu, ele acreditou em Deus e ele obedeceu. Quando Deus disse para ele, sai da sua terra, vai embora para um lugar que eu ainda vou te mostrar, ele acreditou e ele foi e obedeceu a Deus. Agora a última pergunta, por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque ele obedeceu. Porque ele foi um homem corajoso, né? E Deus disse, olha, exatamente porque você obedeceu, agora você é chamado de amigo de Deus. E aí, gostaram, crianças? É muito legal essa história, né? Nós precisamos ser como Abraão, pessoas de fé, de coragem e obedientes a Deus, tá, crianças? Nós precisamos ser obedientes a Deus. Então, até a próxima aula. Um grande abraço para vocês. E eu estou com saudade, né? Receba aí o abraço, vocês aí na casa de vocês. E Deus abençoe vocês. E até a próxima aula. E agora vocês vão ficar com a musiquinha aí de Abraão. Vamos cantar juntos a música de Abraão? Tá joia? Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.